A gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a imensa graça, o amor, a bondade, a misericórdia, sejam sempre conosco. Estamos aqui dando continuidade à leitura da Epístola Universal de Tiago. Estamos no capítulo 2. E é a leitura bíblica comentada. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Então aqui fala em acepção de pessoas. Todas as pessoas, aos olhos de Deus, são iguais. Na Constituição humana, de um país, a Constituição Federal, que é a maior, que tem a lei orgânica dos municípios, tem a Constituição Estadual e tem a Constituição Federal, que é a verdadeira Constituição. Nela está escrito que todos nós somos iguais perante a lei. E, na prática, não é bem assim, Então, mas para Deus, todos somos iguais. Não tem bonzinho nem ruinzinho. O mesmo amor que Deus amou Paulo, João, que era o discípulo que Jesus amava, que está intitulado assim, foi o Espírito Santo quem definiu que se assim escrevesse, o amor de Deus dele é igual ao amor de Deus para esses presidiários mais perigosos aí, ou os delinquentes, ou qualquer pessoa que faça qualquer coisa abominável aos olhos do Senhor. Deus não separa, Deus ama essas pessoas. 2. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com um anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também Donizete Fernandes da Silva, bem-vindo em nome de Jesus. Entrar também algum pobre com sórdido traje, e atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizeste distinção entre vós mesmos e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Então aqui a Bíblia fala, se eu chegar uma pessoa, uma pessoa rica, com traje precioso, diz aqui, alguém com um anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também um pobre com sórdido traje, um traje fraquinho, um traje não muito bacana, mal arrumadinho. E se nós mandarmos aquela pessoa melhor vestida, melhor paramentada, com melhor aparência, assentar num lugar especial de honra, e no outro, senta aí embaixo, aí em qualquer lugar, nós estaremos discriminando. Maria Vieira, bem-vinda em nome de Jesus. Nós estaremos separando. Discriminar é separar. Antigamente o feijão, ele vinha sujo, então precisava tirar as impurezas do feijão. Então separava-se o feijão das impurezas, o feijão bom, até o feijão que estava assim, com uma doençazinha, e estava defeituoso, ele era separado. Separar quer dizer discriminar. Quando eu separo, quando eu vejo que esse grupo é diferente do outro, eu estou discriminando. Isso é discriminação, é separar, Por isso, então, Deus não separa, Deus não discrimina ninguém. O homem discrimina, mas Deus não,
ele diz aqui, porventura não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Então nós passamos a ser juízes, nós estamos julgando. E conforme a gente ouve alguém dizer, e com que critério? O critério é meu, o critério... Onde que está esse critério? O critério para nós julgarmos aqui na Terra as pessoas, na parte secular, na parte humana terrestre, é a Constituição do país. Agora, para nós julgarmos as pessoas espiritualmente, de acordo com a Bíblia, as pessoas são iguais. Se eu não fizer assim, eu estarei pecando. E quem peca é passível de punição da parte de Deus, né? Um juiz aqui da terra, ele pode até querer punir uma pessoa e não conseguir. Mas Deus, ele tem poder para punir qualquer um, porque para ele todos somos iguais. Então, ele não olha e não vê diferença. Ele não vê diferença da pessoa que tem mestrado, doutorado, pós-doutorado para o analfabeto. Ele não vê a diferença da cor de pele, ele não vê a diferença das preferências das pessoas, ele não vê a diferença de nada. Mas ele, se ele quiser punir, ele pune qualquer um que fugir daquilo que ele determina, né? Ele quer ajudar a humanidade. Vinícius Manuel, a paz do Senhor, bem-vindo, né? Estamos aqui vendo isto que é muito importante. Versículo 5, ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes, conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Né? Vamos parar aqui e fazer um comentário aqui, ó. Meus irmãos, Deus, ele escolheu os pobres do mundo. O pobre de quê? Porque quem não tem Deus é pobre, é miserável. Deus fala isso lá para a igreja. Ele fala para a igreja que se diz rica, né? A igreja, ela acha-se rica. E lá em Apocalipse, eu quero ler aqui, ó. Está escrito aqui, ó. Capítulo 3 de Apocalipse, versículo 17. Como dizes, rico sou e estou enriquecido. Aqui é a igreja de Laodiceia, né? A sétima igreja, a sétima carta é para a igreja aqui. E de nada tenho falta. Olha, é rico. Rico é aquele que não tem falta de nada. E pobre é aquele que tem falta, né? Então, quem não tem falta de nada, tem que ter Deus na vida. Quem não tem, se ele não tiver Deus na vida, ele não pode dizer que ele não tem falta de nada. E ele diz aqui, não tenho falta de nada. Ponto e vírgula. E não sabe que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio,
para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Aí depois no 20, aquele célebre versículo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Então, se a pessoa não tem falta de nada, é rico, bateu na porta dele, ele não abre. Então, meus irmãos, aqui em Tiago fala isso. Nós não podemos fazer assim, porque Deus escolheu os necessitados. Porque quando ele olhou do céu da terra, Romanos 3 diz, ele não viu um justo sequer. Em Romanos 3, também, 23, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Os homens precisavam da glória de Deus, eles precisavam ser glorificados, eles foram chamados, justificados e glorificados, diz Romanos 8,30. Então, nós temos que fazer isso, não é? Aí ele diz aqui, porventura não vos oprime o rico? Quem oprime é o rico. O rico que oprime o pobre. O rico que oprime o pobre. E não vos arrasta aos tribunais, eles levam nos tribunais. Eles levam nos tribunais. Né? Sem Deus nós não somos nada, diz o Vinícius Maciel aqui, está certo, Vinícius. E, olha bem, e aqui... Agora, mas vós desonraste o pobre, né? E o rico que oprimem os pobres e levam-nos aos tribunais. Porventura não blasfemo eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, a lei do rei, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que está em 1 Timóteo 6, 15, que está em Apocalipse 17, 14 e Apocalipse 19, 16. Que ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É nessa ordem que esses versículos falam. Então, ele fala... Se deixar de cumprir alguma coisa que Deus manda, mas eu só não me misturei, descumpriu a lei toda. Descumpriu a lei toda, porque a lei manda, amarás até o próximo como a ti mesmo. E aí estarás fazendo bem. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. E dentro da igreja tem. Dentro da igreja tem o time do pastor presidente, tem aqueles que ele gosta mais, tem aquele que ele dá oportunidade, tem aquele que... Ele não entende que ele é o pastor da igreja. É o pastor da igreja. Ele tem que cuidar de todos da mesma maneira, com o mesmo amor. Porque senão... Deus vai cobrar. E há alguns que entram na dele, pensando que ele é Deus. Ele não é Deus, não, ele é homem. Nós aqui no nosso campo tivemos um pastor que era muito querido, era ali muito agradado, era até bajulado, mas de repente ele morreu. Acabou, entrou outro no lugar dele. Mas Jesus morreu e ressuscitou e está vivo. E é com ele que nós vamos tratar. E todos nós, não é só você, eu e mais outros, não. Todos nós, todos os humanos. Em Isaías, Deus fala, pela minha vida, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará diante de mim. Em Filipenses 2 diz... Porque todo joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, haverão de se dobrar diante de Jesus, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É o mesmo Deus falando a mesma coisa.
Meus irmãos, nós temos que tomar cuidado. Nós estamos indo nas igrejas, nós estamos lendo Bíblia, mas estamos cometendo os mesmos pecados. Estamos discriminando as pessoas, fazendo acepção das pessoas, tratando mal as pessoas, separando, esse serve, esse não serve, desse eu gosto, desse eu não gosto, esse faz parte do meu time, esse não faz parte do meu time. Se na igreja 2 saírem candidatos a vereador, se você votar em um, o outro fica zangado com você. Se você votar no outro, o outro fica zangado. Se você não votar em nenhum dos dois, os dois ficam zangados. Igual com você é obrigado. Meus irmãos, não é assim. Não é assim. Não faça assim, não. Porque você vai ter surpresa. Eu não gosto de citar hino, não, que hino não é Bíblia, né? Mas tem um hino que diz, na vinda de Jesus, quanta surpresa. Vai ter muita surpresa. Vai ter gente que era grandão, que era o primeiro, que vai ficar aqui. Que Jesus vai falar, apartai-vos de mim, que vos não conheço, vós que praticais a iniquidade. E vai subir aquele bobinho, aquele esquecidinho, né? Mas, tudo bem. 11, porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometes adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Matar não é só matar, tirar a vida, não. Matar é querer, é deixar a misma, bem-vindo, misma, irmã misma, bem-vindo em nome de Jesus. Matar, às vezes você mata uma pessoa, excluindo aquela pessoa do seu meio, tratando-a conforme inferior, não dando valor para ela, virando as costas para ela. Maria Vieira também está assistindo, bem-vinda em nome de Jesus. Então, nós, meus irmãos, quando excluímos, como discriminamos, quando separamos as pessoas, como fazemos de conta que aquela pessoa não existe, meus irmãos, tomemos cuidado. Aí o povo fala, a vinda de Jesus está próxima. Porque a vinda de Jesus está próxima? Esse dia um rapazinho, amigo da família do meu genro e da minha esposa lá nos Estados Unidos, andando num quadriciclo daquele, sofreu um acidente e morreu. 24 anos de idade. 40 anos mais novo que eu. Então, é assim, você pode ir qualquer hora, você não é nada não, rapaz. Você não é nada não, irmã. Você não é nada não, irmão. Nós somos alguma coisa quando nós estamos nas mãos do Senhor, debaixo da proteção dEle, debaixo da segurança dEle. Senão nós não somos nada. Tem gente que não quer a ajuda dEle, mas Ele fala, eu sempre repito aqui, e parece que os ouvidos estão entupidos. Sem mim, nada podeis fazer. Nem podeis, que é presente, e nem podereis, que é futuro. Você precisa de Jesus, eu preciso, nós precisamos de Jesus em nossas vidas. Doze. Aí ele diz aqui, estais feito transgressor da lei. 12, assim falai e assim procedei. Rodrigo Corandim, bem-vindo, meu irmão, a paz do Senhor, Deus continue abençoando a todos nós. Meus irmãos, olha bem, aqui no capítulo 2, versículo 12 diz, assim falai e assim procedei. Tem gente que fala de um jeito e procede de outro. Eu tenho um amigo que ele fala, é lá da Bahia, ele fala assim, pastor, tem gente que faz um discurso bonito, mas a prática dele, daquele discurso, não existe. Tem gente que prega amor no púlpito, mas não ama, que maltrata as pessoas. Quantas pessoas que já saíram de igrejas, quase que a pontapé, foram empurradas até saírem. E isso acontece em muitos lugares. Não é aqui em Americana não, mas é em outra cidade. Eu ouvi dizer de um pastor que ele falou que ele lá tem uma cartilha. Se o obreiro não lê na cartilha dele, ele arrebenta. Ele usou o verbo arrebentar.
Osmar, Cleonice, bem-vindos em nome de Jesus. Ele arrebenta. Meus irmãos, que termo é esse? Arrebentar um filho de Deus. Deus ama essa pessoa que fala essa bobagem, que faz uma cartilha dessa. Ele não deve ter uma cartilha física, né? Escrita. Porque a nossa cartilha, não é nossa cartilha, não. É o manual de vida nosso, é Deus falando. A Bíblia é Deus falando. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. É Deus falando para nós. É conforme você escrever um bilhete para o seu marido, para a sua mulher, ou para o seu filho. É você falando com aquela pessoa. E Deus deixou isso aqui. E aqui, tem gente que fala de um jeito e procede de outro, João Galego. João falou isso. O discurso tem que ser acompanhado, seguido pela prática. Se você prega amor, prega a importância dos irmãos, que os irmãozinhos, coitadinho ali, é que sustenta todo mundo, com os dízimos, com as ofertas, e às vezes são tratados que nem lobisomem é tratado daquele jeito. Rosana Oliveira, bem-vinda em nome de Jesus. Então, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado. Temos que tomar cuidado, tratar todo mundo bem. Porque Jesus ama aquela pessoa. Mas, Rosana, a senhora não ama seus familiares? Já pensou se eu tratar mal os seus familiares? Se a pessoa tratar mal os filhos de Deus, como é que Deus vai ficar com a gente? Ele vai cobrar isso de nós. E a cobrança de Deus é dura. Porque nós não podemos fazer muita coisa com as pessoas, não. Mas Deus pode até matar. Em Mateus 10, 28 diz para nós não temermos o homem que tem poder só de matar a carne. Pode aí um aí não gostar de mim, mandar me matar. Mas ele não tem poder de jogar meu espírito lá no inferno. Mas Deus tem. Cuidado com Deus. Né? Deus é bom. Natália e Ander, bem-vindos em nome de Jesus. Então, do jeito que nós falamos, nós devemos e precisamos proceder, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Nós somos livres para fazermos o que quisermos, mas se fizermos errado, nós vamos ser punidos. Porque nós temos quem nos ajude a fazer certo. Ele fala, ó, sem mim nada podeis fazer. Tem gente que fala, não, aqui, a igreja aqui, eu vou cuidar do meu jeito. Eu não preciso de Jesus aqui. E Jesus, às vezes mesmo, não toma conta da igreja, não. Quem toma é um homem. Adilson Leite, bem-vindo em nome de Jesus. Então, nós temos que tomar cuidado. Você abre os olhos para você não entrar também seguindo esses homens, né? Em 2 Timóteo 3,13 diz que os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Pedro fala na segunda carta, capítulo 2, farão de vós negócios, aparecerão falsos mestres, pessoas que ensinarão coisas erradas, as pessoas que às vezes têm pouco conhecimento, começam a aprender coisa errada. Nós temos que ensinar o que está na Bíblia. Romanos 15,4 diz que tudo que antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. É o que está escrito aqui que é aqui, ó. Paulo falou para Timóteo, desde pequeno sabes as sagradas letras. É para ensinar. Em 1 Timóteo 4,13, Paulo fala, persiste em ler ou aplica a leitura a exortar e ensinar até que eu vá. Ensinar a Bíblia. É a Bíblia que tem que ser ensinada. Não tem que subir em púlpito e contar historinha, não, que historinha não salva ninguém, não. Um testemunho de alguma coisa é bom, mas que é testemunho maior do que aquele do povo que foi liberto do Egito e morreu no deserto. O que eles viram, tudinho, eles tiveram um testemunho lindo, mas não foram salvos, porque não creram. O importante é ler, meditar, crer e praticar. Cuidado.
Cuidado. Pedro fala em Atos 5:29, importa mais obedecer a Deus do que a homens. Não estou instigando ninguém aqui, mas não. E nós temos que obedecer aqueles que estão à frente, dirigindo, no Senhor, porque se ele falar coisa fora da Bíblia, falar besteira, eu não vou seguir não, que eu conheço a Bíblia. Os bereanos, eles questionavam Paulo. Agora, quem aí que vai se comparar a Paulo para não querer ser questionado? Porque qualquer um que quer que ele é questionado, que você dá uma sugestão, já diz logo que você está murmurando. Murmurar é reclamar da coisa boa. Você vai na igreja, tem um culto bom, a palavra é pregada na sua integralidade, de acordo com a Bíblia, aí você reclamar, tudo bem. Mas se não é pregada a palavra do jeito que ela é, e tem uma porção de historinha, uma porção de coisinha, algo que não é bíblico, algo que é absurdo, eu não posso concordar. Eu não posso concordar, porque eu vou concordar com o homem, discordar de Deus, e na hora de eu ter o acerto, está escrito lá em Hebreus 4:13, que não há nenhuma criatura encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele com quem havemos de tratar. Provérbio 15:3 diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então, meus irmãos, vamos vigiar. A Bíblia fala em vigiar. Mateus 26:41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Você às vezes é tentado a querer agradar, e passar até do agradar, passa ao bajular. Eu não bajulo nem minha mulher, nem meus filhos, nem meus netos, nem ninguém. Nem a minha mãe, se fosse viva, eu não bajularia. Eu tenho que amar, respeitar. Aline Edivaldo, bem-vindo em nome de Jesus. Então vamos tomar cuidado, senão nós vamos estar brincando de ir na igreja. E quando nós morrermos, nós ficaremos guardados, e quando o arrebatamento chegar, nós vamos ficar lá, para o outro julgamento, que vai ter o julgamento dos vivos e o julgamento dos mortos. Não é verdade? Então, cuidado. Todo cuidado é pouco. 13, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. Tem gente aí que não tem misericórdia, não. Que faz a pessoa sair chorando, gemendo, resmungando, com dor no coração, e a pessoa não teve misericórdia. Agora, o juízo daquela pessoa vai ser com a mesma régua que ele usou. Ele não usou uma régua sem misericórdia, é aquela régua, ele não vai poder reclamar. Você não pesou nessa balança aqui? É nessa balança que eu vou pesar você. Aí você vai ver se é bom para tosse, conforme diz o outro. Meus irmãos, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa do juízo. 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Eu tenho fé, eu sou salvo pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, mas é dom de Deus. Não é por obras para que ninguém se glorie. Mas o que vai aproveitar se disser que tem fé e não tem obras? Que tem fé, mas não pratica? Aparecida Merízio, bem-vindo, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, nós precisamos de ter esse cuidado. Esse cuidado é toda hora. Ele fala aqui isso, né? Porventura a fé pode salvá-lo? A fé sozinha não salva. Precisa da graça. Precisa da graça. E a fé, depois que você é salvo, ela tem que produzir obras. Porque se você disser que tem fé, mas não tem obras, como é que faz? Né? Tem que ter obras. Aqui não está discordando do que Paulo fala, Tiago. 15. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e se algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá dali? Meus irmãos, diz que tem fé, diz que tem amor, diz que tem bondade no coração, que tem misericórdia, que tem dó. Jesus teve dó, em várias passagens da Bíblia diz, e teve compaixão, ele teve dó. Nós temos que ser assim. Nós temos que ser.
Nós não temos pai, nós temos que ser imitadores de Cristo. Efésios 5:1 diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Deus teve misericórdia de nós. As misericórdias dele são a razão de não sermos consumidos, de Lamentações de Jeremias 3:22. Agora, aí chega lá um irmão, tá nu, quer dizer, mal vestido, maltrapilho, não tem roupa, está com falta de mantimento, que é o mantimento lá de Malaquias 3:10, trazei os dízimos, todos os dízimos a causa do tesouro, para que haja mantimento. Mantimento é comida. Mantimento é comida. O templo, o ministério da igreja, não vale mais do que os membros. Aqueles membros que ali estão. Será que todas as igrejas cadastram as viúvas, verdadeiras viúvas, que são poucas? Os órfãos, os necessitados, aqueles que ficam enfermos, desempregados, com problemas. E necessitado, irmão. Às vezes a pessoa deve estar com a conta bancária cheia de dinheiro, mas ele tem uma necessidade espiritual. Às vezes ele não tem falta de dinheiro, de nada, mora bem, come bem, mas tem um problema com um marido, com a mulher, com o filho, ou por uma doença, ou por outro fato qualquer. A igreja está preocupada em cadastrar essa pessoa, em visitá-la, e ir lá levar, fazer esta obra, levar a palavra de Deus, que é consoladora. Romanos 15:4, que eu citei, diz: para que pela paciência e consolações das Escrituras, as Escrituras são consoladoras, tenhamos esperança. 1 Tessalonicenses 4, 18 diz: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Tem gente precisando de conselho. Você quer arroz, feijão, comida, roupa, casa, carro? Não, eu quero uma palavra de consolo. A igreja tem feito isso? Nem no culto. A gente tem culto que a gente vai vazio e volta furado. Vai vazio e volta furado. Tantos homens e mulheres de Deus que poderiam levar-lhe uma palavra forte, que é a palavra de Deus, que é uma palavra que serve, né? O que diz Timóteo, 1 Timóteo, ou melhor, 2 Timóteo, né? 3,16, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A palavra de Deus ela é boa para resolver esses problemas. Meus irmãos que estão ouvindo aqui do vídeo, que verão daqui a pouco quando eu passar para o WhatsApp. O que adianta a pessoa bater na sua porta com um problema e você não fazer nada? Eu não posso fazer nada. Tem coisa que você depende de alguma coisa. Agora mesmo ligaram aqui para mim para eu ajudar a resolver um problema, porque eu sou médico, mas eu, quando emito algo que eu escrevo com carimbo e assino, eu fiz um documento, eu assumi que eu vi aquilo ali, eu assumi que eu sei o que é aquilo ali. Então eu falei: pastor, eu preciso de algum papel aí de vocês, do histórico, para poder eu emitir esse documento, que eu não sei nada de nada. Como é que eu vou chegar na frente do juiz e ele vai falar: o senhor está sabendo disso? Eu falei: não estou. Mas como é que o senhor fez um documento? Então, nós temos que ter seriedade. Agora a pessoa vem com a necessidade lá, aí você despede, não dá roupa, não dá comida, quer dizer, não é roupa e comida, não, que quem vive só de roupa e comida é bicho. Tem cachorrinho aí andando na rua, melhor vestido do que humanos, melhor tratado, é comida especial, ração especial. Antigamente, cachorro comia resto de comida, não é verdade? Mas hoje, um cachorrinho, um pet, um animal de estimação, é tratado melhor do que uma pessoa. Não é? Roupinha,
Tá frio, bota uma roupinha, tudo arrumadinho, tem a coleirinha, tudo arrumado, tudo cuidado. Tem que andar 2 vezes por dia com o cachorro. E um ser humano, às vezes, é esquecido. Não que o animal foi Deus quem fez. Deus quer que nós cuidemos dos animais. Ele quem deu os animais para nós. Tudo que Deus dá para nós, nós temos que ter um bom cuidado. Mas a criação maior de Deus, Elohim na pessoa, bem-vinda em nome de Jesus. Mas a maior criação de Deus foi o homem, a mulher, a família. Não é? A primeira instituição de Deus é a família. Em Gênesis 1, 28. Então Deus lhes abençoou e disse-lhes: frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a. Então nós precisamos tratar bem os animais, mas o animal mais importante que deve ser bem tratado é o animal racional, que é o homem. E dentre esses, aqueles, amém, irmã Heloína, aqueles que são filhos de Deus. Gálatas 6,10 diz que enquanto temos tempo, procuremos fazer o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Nós não somos só para atender os que estão na igreja, não. Os que estão fora também. Pastor, tem um vizinho meu lá que está passando uma necessidade, tudinho e tal. A igreja tem a obrigação de ajudar. Porque Deus morreu por aquele, Deus Jesus vai morrer por aquela pessoa. Ah, mas ela não é crente. Primeiro, os domésticos da fé, mas aquele lá também tem que ser atendido. Meus irmãos, a coisa é muito séria. E você vai analisar. Eu acho que nós estamos um pouco longe daquilo que nós devemos fazer, daquilo que nós devemos praticar. Mas, tudo bem. 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo, claro. A pessoa diz que tem fé, mas a fé dessa pessoa não produz nada, então a fé é morta. 18. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Olha, ele disse que o outro tem fé, mas não tem obra, então a fé dele não serve. Mas ele falou que ele tem fé e tem obras, que eu vou mostrar a minha fé pelas minhas obras. E as suas obras, quem tem que ver é Deus. Se o homem vir, tudo bem, mas o que eu faço é para Deus ver. Não diz Mateus que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber? Ó, que está tão pertinho uma da outra, uma lava a outra. Nós usamos as duas sempre. Não é? Mais aquela que nós somos, ou destro, ou sinistro, que quer dizer esquerdo, ou direito e esquerdo. Olha bem, não é para saber, eu não tenho que fazer propaganda não, eu faço porque Deus manda, Deus que tem que ver, é Deus que tem que ver, você não precisa fazer propaganda não. Agora a igreja tem que fazer relatório. Deveria de fazer. Os irmãos vão dar mais cooperações, dízimos, ofertas, porque vão ver que aquele dinheiro que eles dão, aquele dinheiro volta para o meio deles. Volta, Irani Aguiar do Amaral Vidal, bem-vinda em nome de Jesus. Então, meus irmãos, tem que ser assim, não sou eu que estou falando não, é a Bíblia. Ele diz aqui: e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras, que também as obras sem a fé, não adianta. Então ele mostrou que ele tem fé e tem obras. O outro tinha fé e não tinha obra, então não adianta nada. 19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Crê que há Deus? A maioria das pessoas diz que crê que há Deus. Ah, claro que Deus existe e tal. Os demônios também creem, os demônios sabem, eles conhecem Deus melhor do que nós. E eles estremecem, porque eles sabem do poder de Deus, da grandeza de Deus, a imensidão de Deus. Que a gente fala que Deus está no céu. Deus não está no céu não, meus irmãos. Deus está no céu, está na terra, está no mar, está no ar, está em qualquer lugar. Qualquer lugar, Ele é onipresente. Ele é onipresente, Ele está em todo lugar. Não é verdade? Agora, você tem que crer. Marcos 9, 23 diz que tudo é possível que crer. João 11, 40 diz: se creres, verás a glória de Deus.
mas tem que crer, não é? 20, mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Abraão creu, ainda que não via, tem um hino que fala. Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, ele é mandado por Deus e ele estava bem de situação. Você está bem de situação num lugar, num emprego, num trabalho, e Deus manda você sair para um lugar que você não sabe onde que é. E ele foi, então ele teve fé, mas ele também teve obra. Porque lá no capítulo 22, ele oferece Isaque, seu único filho, em sacrifício. Ele só não consumou, porque Deus não permitiu, mas Deus testou. Não que Deus não soubesse, testou para que fosse registrado aqui, para que você, que eu tomássemos conhecimento e entendêssemos qual é o projeto, o propósito de Deus em nossas vidas. Que nem filho, nem neto, nem mulher, nem mãe, nem pai, ninguém vem na frente de Deus. Lucas 10, 17, amarás o Senhor teu Deus, 10, 27, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. É isso que Deus manda. Não é que Ele quer, não, Ele manda. Se nós não fizermos, nós não seremos amigos dele. João 14, 15, se me amardes, cumprireis ou fareis os meus mandamentos. João 15, 14, vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Se não fizer, é inimigo. Ah, mas não tem um intermediário? Não, que quem não faz é desobediente, é pecador, é inimigo de Deus. 22, bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Quer dizer, a fé, ela sem obra, ela é uma fé que não vira nada, não vira nada, mas com as obras ela é aperfeiçoada. Porque a fé vai colocar, a verdadeira fé, vai colocar no nosso coração a bondade, a misericórdia, o amor, a compaixão, entender a dificuldade do nosso semelhante. Isso é que a fé faz. Ela é aperfeiçoada. Bem-vinda, irmã Rejane Prates, em nome de Jesus. Então, 23, e cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus. Creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Por que ele foi chamado de amigo? Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Abraão fazia o que Deus mandava. Então era amigo de Deus. Agora, se você não fizer, se eu não fizer, nós não vamos ser amigos dele. E pelo contrário, porque às vezes tem uma pessoa que você não é amiga dela, tem um vizinho seu que você conhece de vista, você não é amigo dele, mas também não é inimigo. Mas com Deus é assim. Se você faz o que ele manda, você é amigo dele. Se você não faz, você é inimigo dele, porque você desobedeceu. Você pecou. A desobediência a Deus é pecado. E quando ele manda fazer, ele ajuda a fazer. Ah, mas isso aí é complicado, isso é difícil. Ah, perdoar aquela pessoa é difícil. Amar o inimigo é difícil. Orar por quem maltrata e persegue é difícil. Bem dizer o que maldiz é difícil. Mas eu vou ajudar você, eu ajudo você. Porque sem mim nada podeis fazer. Meus irmãos, é facinho, é só entender. E pedir a ele essa ajuda. Tá? Sempre. E Abraão foi chamado amigo de Deus. E não é só aqui não. Ele é chamado amigo de Deus em outros lugares. Lá no livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 7, segundo livro, Josafá fala, Abraão, seu amigo. Você é velho. Vem lá de trás que Abraão é amigo de Deus. 24, vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. É pelas nossas obras, né? As nossas obras, sejam elas boas ou más. Leia Eclesiastes. Eu estou com vontade, quando terminar
Tiago aqui, talvez eu leia o primeiro livro do Velho Testamento, Eclesiastes, que é muito interessante. Leia os 2 últimos versículos de Eclesiastes. O primeiro eu vou falar, que é o 13. Eclesiastes 12, 13. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois este é o dever de todo homem. Depois você lê o 14 lá para você ver. Nada vai ficar escondido, nada está escondido aos olhos, todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele com quem nós havemos de ter uma tratativa, diz Hebreus 4,13. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Ele vai ver pelas nossas obras, não é? 25. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Ela fez uma obra em favor da obra de Deus. Ela protegeu os emissários. Ela trabalhou para Deus. Porque Deus requereu dela aquilo e ela fez. E era uma meretriz. E às vezes nós discriminamos uma meretriz. Meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado, né? Quando ela recolheu os emissários de Josué, hospedou-os, guardou-os na sua casa, escondeu-os, mandou-os por um caminho e os seus perseguidores por outro. 26. Porque, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, meus irmãos, terminamos aqui o capítulo 2. Nós precisamos, conforme diz Hebreus 2, convém atentarmos com mais diligência para tudo quanto temos ouvido. Nós temos que atentar, né? Hebreus fala isso. Deixa eu ver aqui se é Hebreus 2 mesmo, né? Convém atentarmos com mais diligência para tudo quanto temos ouvido, né? Porque eu estou em dúvida, eu acho que é 4, ou 4 aqui, Hebreus, Filemon, 2 aqui, ó. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Isso que nós temos ouvido agora aqui, Hebreus 4:2 diz. Nós já lemos Hebreus, mas que o Senhor continue abençoando a todos nós, dando-nos um excelente dia. Ficou cumprido hoje o vídeo, aqui a live, mas tem coisa mais comprida aí que a gente tolera, né? Um jogo de futebol, uma coisa, não tem o lazer nosso, mas nós temos que dar um espaçozinho para Deus, né? Se a gente tirar uma horazinha para Deus, não vai matar ninguém, não. Deus continue abençoando a todos nós. Leinha Ribeiro, Deus continue abençoando. Já estamos chegando ao término. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado por vocês que estarão vendo o vídeo também participando. Se puderem, acharem bom, compartilhem. E vocês também puderem, vão lá no YouTube, Manuel Azevedo Jatobá, e inscrevam-se para que eu possa fazer a live do YouTube e a live do Facebook simultaneamente, porque agora eu vou ter que passar o vídeo ali para o YouTube e do YouTube para o WhatsApp para jogar nas listas de transmissão. Dá mais um trabalhozinho, então retarda, eles vão assistir mais tarde. Mas que o Senhor continue abençoando a todos nós. Uma excelente terça-feira, em nome do Senhor Jesus. Amém.